Agora, nossa reportagem especial, que nós mostramos desde segunda-feira, essa série, é tempo de Copa, de torcer pelo Brasil, mas não dá para esquecer esse grave problema que é a falta d'água. O nível do reservatório da hidrelétrica de Furnas, no sul de Minas, é o pior dos últimos 13 anos. A estiagem provoca prejuízos aos municípios que vivem do lago. A região sofre as consequências de um dilema: água para abastecimento ou para gerar energia? Num país que tem 12% das reservas de água doce do planeta, a solução para gerar energia foi quase natural: hidrelétricas. 80% da energia no Brasil vem dessas usinas. Mas hoje, algumas regiões vivem um dilema: usar água para evitar apagão ou para abastecer as casas, empresas, agricultura? Difícil a resposta, né? Sem água a gente não consegue viver. Sem água fica difícil cozinhar, tomar banho, limpar a casa. Ao mesmo tempo, todas as atividades precisam de energia. Com o aumento de consumo e a seca prolongada, a água virou um bem disputado por diversos setores. Em Minas, a questão está ao redor desse lago, que banha 34 cidades, a represa da hidrelétrica de Furnas. De um lado, as prefeituras, que não querem perder o dinheiro do turismo, nem deixar a população com sede e no escuro. Do outro, o operador nacional do sistema, que passou a usar a água de várias represas para gerar energia, evitando um apagão no Brasil. Mas as partes não chegaram a um acordo e o Poder Judiciário teve que ser chamado para entrar na discussão. 4 municípios, Delfinópolis, São José da Barra, Passos e Pirapora, conseguiram uma liminar que proíbe o operador nacional do sistema de esvaziar ainda mais o lago. Nós temos hotéis, pousadas, restaurantes, clubes, esportes náuticos em geral. Nós temos o impacto na piscicultura, que é muito grande. Se formos computar vários segmentos, nós temos aí um prejuízo na região estimado acima de 30 milhões de reais já. A represa foi construída para mover as turbinas de Furnas. O reservatório é o regulador do Rio Grande. É a caixa d'água do sistema que gera energia em cascata, passando 17 hidrelétricas. De cada 10 lâmpadas acesas no país, o sistema de Furnas é responsável por 4 em 15 estados, mais o Distrito Federal. Eu mesmo moro em frente à represa aqui, ó, quando eu abro o portão na minha casa, dá até tristeza de ver. A água foi embora, que era uma beleza, parecia um mar. Mar de Minas, que a gente fala, né? O comerciante é um dos que lamentam a distância da água. Em 2 anos, ela foi diminuindo, até ficar longe da margem original. E todo domingo era lancha, jet ski, era outra coisa, bem animada a cidade. Hoje aí você está vendo isso aqui, só um mato. Com a estiagem prolongada e o aumento da vazão nas comportas de Furnas, para garantir o nível de outras hidrelétricas, o reservatório está hoje com 30% de sua capacidade, com a água a pouco mais de 7 metros do nível mínimo de operação. O ponto marrom na montanha era onde a água chegava. A represa ocupava toda essa área. Tinha mais ou menos 10 metros de profundidade. Hoje é possível caminhar no que deveria ser o fundo do lago. E não é a primeira vez. Entre 99 e 2001, no auge da crise de produção de energia elétrica, quando o país enfrentou um apagão, Furnas também secou. Severino construiu os negócios ao lado da represa. No pesqueiro, os barcos foram abandonados. O movimento caiu 70%. As fotos mostram a lagoa cheia, muito diferente de hoje. Daqui na represa agora, qual a distância? Mais ou menos a 3.000 metros. E antes qual era? 30 metros. Nessa área, a pesca era farta: tucunaré, tilápia, tabarana. Agora, no meio do matagal, o gado pasta sossegado. Hoje tem peixe e boi na represa. Peixe não tem, só o Só o boi. boi, peixe e boi. Além de mudar a paisagem, a seca expôs o passado da região. Aquela ali, por exemplo, era a ponte que ligava as cidades de Alfenas e Campos Gerais. Foi submersa com a formação do lago e substituída pela atual, que é esta aqui.
A água chegava até lá em cima, 30 metros de altura. Esta pousada era um estacionamento de lanchas e jet skis. Não tem o rio ainda, mas muita gente não acredita que está pescando no rio. Você tinha quantos funcionários? 56, E hoje? 26. No meio dessa queda de braço, os pescadores não desistem. 3 vezes por dia, Júlio César rema em direção às gaiolas de tilápias. Ele traz ração para os peixes. Já mudou os gradeados 3 vezes de lugar. Os criadores de peixes têm 2 opções: interromper de vez a produção ou viver como nômade, mudando de endereço de acordo com o nível da água. Esta parte, por exemplo, da represa não foi tão prejudicada. Por isso, na beira do lago, tem essa moradia improvisada. Na cabana, o piscicultor dorme, faz as refeições e guarda a ração dos peixes. Mas enquanto durar a instabilidade das águas, ele sabe, tem que ficar sempre pronto para partir. Tem que ficar mudando, porque a água vai abaixando, você não tem que ficar. Tem que ficar com a mão nas costas, né? O Jornal da Record procurou o operador nacional do sistema, que não quis falar sobre a situação do Lago de Furnas. Já o Ministério de Minas e Energia informou que o sistema está equilibrado, apesar da estiagem nas bacias hidrográficas da região sudeste.